nome de Jesus, amém? Irmãos, queria compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Amém? E a palavra do Senhor vai falar assim para nós nessa noite. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra do Senhor, enche a tempo e fora de tempo, redargos, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, a palavra qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ela falou bastante comigo em casa. Eu vou tentar trazer com toda clareza tudo quanto o Senhor falou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Porque se nós formos ver, irmãos, Paulo aqui ele começa a falar conosco logo na primeira letra do versículo 1. Ele já começa, conjuro-te, ou seja, rogo, imploro, suplico. Irmãos, Paulo aqui, ele já começa chamando a nossa atenção. Naquela época falou ao Timóteo, e hoje a palavra do Senhor vem falar comigo e com você. O Senhor roga por nós nessa noite, ele implora, ele suplica. E aqui Paulo fala no versículo 1, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Paulo aqui ele fala com firmeza. Paulo aqui ele fala diante a presença de Deus. Ele faz um pedido, não somente dele, mas ele coloca o nome do Senhor nesse pedido a qual ele faz. E nessa noite, o Senhor faz esse mesmo pedido para mim e para você. Ele implora, ele pede, ele roga, ele quer que nós façamos o quê? O versículo 2 vai falar para a gente, que pregues a palavra. Irmãos, é de muita importância nós entendermos isso. Ele roga que eu e você que conhecemos o nome dele, ele roga que eu e você que estamos na presença dele, que nós possamos pregar a palavra. E aqui o versículo 2 vai continuar dizendo, inste a tempo e fora de tempo, ou seja, todo o tempo possível. Porque se nós formos ver, irmão, no nosso dia a dia, hoje nós temos um horário marcado para estarmos aqui reunidos. Mas a Bíblia fala para a gente pregar o Evangelho, não só nesse momento, mas ela fala em todo o tempo. Então Paulo, aqui ele rogava a Timóteo fazendo isso, e Deus ele requer de nós, ele implora que nós preguemos a palavra dele. E todo o tempo possível, todo o tempo que nós estivermos disponível para pregar a palavra. E aqui, irmãos, o tempo todo nós podemos falar da palavra do Senhor, o tempo todo nós podemos pregar o Evangelho do Senhor. E se nós pararmos para analisar, é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós podemos pregar a palavra, falando de Deus. Quantas vezes no nosso dia, no decorrer do nosso dia, no trabalho, no local onde nós estamos locados, alguém não vem com uma situação, com uma história, com uma circunstância, a qual se encaixa perfeitamente no Deus a qual eu e você conhecemos. Isso é um meio de pregar a palavra. Nós podemos pregar a palavra de qual outra forma? Falando do amor de Deus. Nós podemos fazer, e é simples, porque eu e você conhecemos o amor de Deus. Então é simples para nós podermos passarmos o amor de Deus para o próximo. E isso também é pregar a palavra.
Nós podemos pregar também através do nosso testemunho de vida, o que Deus faz na minha e na sua vida, o que edifica o nome do Senhor. Nós podemos contar esse testemunho e assim nós também pregaremos a palavra do Senhor. Qual outra forma nós podemos pregar? Através do amor. Quantas pessoas que é só uma atitude de carinho, de amor da parte da gente, a qual muitas das vezes dentro de casa essa pessoa não acha. E isso é pregar a palavra do Senhor. O Senhor fala que nós temos que amar o nosso próximo. E nós levando o amor para o próximo é automaticamente a pregação do Evangelho do Senhor. E também, irmãos, nós podemos pregar a palavra do Senhor através de atitudes de bons cristãos. Eu e você, irmãos, como conhecedores da palavra, temos que ter atitudes diferenciadas. Não que nós somos perfeitos, mas nós estamos conhecendo a Deus cada dia qual nós lemos a Bíblia, cada dia a qual nos reunimos aqui. Então essa palavra ela vem nos moldando, nos modificando, e assim a gente também muda a nossa atitude. Então através das nossas atitudes, por mais que você e eu não percebamos, mas nós fazemos diferença onde nós entramos. E isso também é pregar o Evangelho. E Paulo fala para Timóteo, e a palavra do Senhor fala para nós nessa noite, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Irmãos, não é todo lugar qual nós temos oportunidade de falar abertamente do amor de Cristo. Não é todo lugar qual nós podemos falar da palavra do Senhor. Mas atitudes, amor, carisma, carinho, nós podemos todos os lugares levar isso. E isso é pregar o Evangelho do Senhor. O mundo precisa disso. O mundo não tem o que nós temos, o amor. O mundo precisa que nós preguemos isso a eles. E isso, irmãos, está nas nossas mãos. E vocês vão entender até o final dessa pregação. Amém? E ele continua falando aqui. Que pregues a palavra do Senhor, iste a tempo e fora de tempo, redargos. E o que significa essa palavra? Confronte as falhas. Redarguir é confrontar aquilo que não é errado, que está errado, e nós precisamos levar ao certo. Nós precisamos confrontar essas falhas. Irmãos, mas nós temos que entender algo. Muitas das vezes temos atitudes erradas. Nós tentamos confrontar quem está falhando, mas não a falha. E Deus não pede para a gente confrontar o irmão. Ele pede para a gente ensinar. E ensinar é confrontar aquilo que está errado. A atitude do irmão. Então, todas as vezes que formos confrontar aquilo que está errado perante os nossos olhos, que nós temos a plena convicção que está errado, nós precisamos usar argumentos da fé cristã. Nós precisamos usar argumentos de dentro da Bíblia. Nós precisamos sim debater essas falhas, mas sim sendo objetivo. Não adianta, irmãos, queremos combater essas falhas de qualquer jeito, sem objetividade. Nós precisamos combater dentro da palavra do Senhor. E depois Paulo continua falando, repreendas. Irmãos, repreender é corrigir muitas das vezes de forma enérgica. É você corrigir de certa forma, mas, como se fala, puxando mesmo a rédea. Mas, irmãos, nós precisamos corrigir sim de forma enérgica ali atitudes erradas, comportamentos errados, mas lembrando da primeira coisa a qual foi falada, sempre dentro da palavra do Senhor. Não adianta nós queremos corrigir só porque eu e você achamos que está certo ou está errado. Nós precisamos ter a convicção dentro da palavra do Senhor. E o Senhor deixou isso em nossas mãos. E Ele manda a gente falar também, exortar. E isso, irmãos, é que é interessante. Quando eu e você exortamos alguém, muitas das vezes nós pensamos que exortação é um xingamento, é uma briga, uma discussão, é uma correção. E muitas das vezes essa pessoa precisa ser exortada, mas numa maneira na qual eu e você possamos encorajá-las. E não somente corrigir, mas muitas das vezes nós fazemos a nossa parte. Nós vamos lá, nós redarguimos, nós repreendemos, mas nós não exortamos, não corrigimos essa pessoa naquele modo a qual nós encorajamos ela. Nós precisamos, irmãos, exortar, encorajando, impulsionando os nossos irmãos.
e impulsionamos eles a quê? A conhecer mais e mais do Senhor. Não adianta eu somente falar que está errado, mas não ensinar o caminho do Senhor para ele. Nós precisamos fazer todas as partes, mostrar para ele que a atitude, muitas das vezes, a qual ele está tomando, está errada, mas nós precisamos encorajar ele a ter atitudes de um bom cristão, a ter atitudes de pessoas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ali aconselhar ao ponto, sabe aquele aconselhamento que muitas das vezes eu e você já tivemos, aquela conversa que eu e você já tivemos, a qual nós naquela conversa, naquele conselho, a própria boca da pessoa falando, sendo usada por Deus, ela confronta com o nosso eu, que faz eu e você olhar para dentro de nós mesmos e falar, estamos errados e precisamos mudança. É esses argumentos que nós temos muitas das vezes para responder essas conversas, eles se acabam. Por quê? Porque o papo é tão bom, a exortação é tão boa perante Deus, que não tem argumento contra Deus, contra o que nós estamos falando. Nós precisamos exortar, ensinando, encorajando e mostrando para a pessoa que a atitude a qual ela está tomando está errada, mas ensinar que nós precisamos buscar a Deus através da nossa conversa. Não adianta só exortarmos as pessoas e não ensinarmos o caminho certo. Deus, Ele quer que nós exortamos, mas Ele quer também que nós ensinamos, encorajamos as pessoas a se achegarem mais e mais perto do Senhor. Irmãos, e todas as vezes que tivermos essa conversa com alguém, porque nós não estamos imunes a isso, isso pode acontecer na vida de cada um de nós que estamos aqui dentro, porque se nós estamos indo aqui, buscando ao Senhor, é como eu falei, as nossas atitudes lá fora, elas são diferenciadas, o mundo nos olha de forma diferente, ou seja, pessoas sim, podem chegar até nós a qualquer momento. Mas irmãos, quando chegarem e nós precisarmos usar esses argumentos da Bíblia, a qual Deus nos deixa como direcionadores para essas pessoas, nós precisamos entender algo muito importante, que devemos fazer isso tudo sempre com, a Bíblia vai falar, longanimidade, ou seja, paciência, serenidade. Nós precisamos ser generosos fazendo isso a qual o Senhor manda nós fazer. E por que nós devemos fazer isso? E por que Paulo ele teve aqui o cuidado de escrever que nós temos que ser longânimos nessa parte? Sabe por quê, irmãos? Vai ter pessoas, vai ter situações que nós vamos ser exigidos a fazer isso, que vai ser mais de uma vez, que vai ter debates no começo, que vai ter pessoas que vão contradizer, mas nós temos que ser longânimos, nós temos que ser pacientes, porque, irmãos, ensinarmos a palavra do Senhor para outra pessoa, nem sempre é fácil, mas Deus Ele nos capacita, por isso que nós estamos aqui, por isso que cada um de nós saímos das nossas casas todos os dias de culto e venhamos aprender aqui as coisas de Deus, para que nós possamos não ficar só para mim e para você, para nós podermos passarmos para os nossos próximos. E isso exige longanimidade da nossa parte, porque tem pessoas, irmãos, que vai resistir, mas o Senhor fala para a gente não desistir dessas pessoas, e sim termos paciência, porque, irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, para nós estarmos aqui, pessoas teve paciência da gente, porque se essas pessoas a qual ensinou o caminho do Senhor para cada um de nós, não tivesse paciência para ensinar, para exortar, para corrigir muitas das vezes mais rigidamente a gente, nós não estaríamos aqui. Então nós precisamos também, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, nos nossos ensinamentos, termos paciência com quem está ouvindo. Porque, irmãos, a palavra é nós que falamos, mas quem faz a obra é o Senhor Jesus. Mas precisa que eu e você estejamos dentro da palavra para que se cumpra a vontade de Deus, tanto nas nossas vidas que estamos levando, quanto da vida das pessoas que estão escutando o que nós estamos levando. Amém? E ele termina esse versículo falando, não só de longanimidade, mas ele fala também de doutrina. Ou seja, doutrina é o ensinamento e as verdades da fé cristã. É os ensinamentos a qual eu e você aprendemos todos os dias que viemos aqui. É a fé que eu e você aprendemos todos os dias a qual nós falamos com Deus. É a fé que eu e você aprendemos todos os dias
que ouvimos a voz do Senhor através da Bíblia. Nós precisamos fazer tudo isso, mas não podemos esquecer de ensinar dentro da palavra. Amém? Então nós precisamos, o Senhor Jesus precisa que nós façamos isso daqui, e nós entenderemos mais no final. Amém? Seguindo aqui no versículo 3, o Senhor continua falando: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, isso daqui foi algo a qual o Senhor falou muito no meu coração. Quantas pessoas hoje que você conhece que não suportam ouvir a palavra do Senhor? Quantas pessoas na rua que você comenta: nossa, irmão, fazer uma visita, não quero saber. É triste, né, irmãos? Mas é realidade. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que não quer saber de ouvir essa doutrina, não quer saber de ouvir a palavra do Senhor. Mas, irmãos, mais triste ainda, sabe o que é? Quantas pessoas dentro da igreja que também não suportam ouvir a palavra da verdade. Quantas pessoas que estão no meio cristão que não suportam ouvir a sã doutrina. Quantas pessoas a qual estão dentro da igreja há anos e não suportam ouvir a palavra da verdade. E isso, irmãos, não é difícil de nós olharmos e enxergarmos. Todos os lugares nós possamos enxergar que sempre tem alguém que não suporta ouvir a voz do Senhor. Irmãos, pessoas que sempre têm argumento quanto à palavra do Senhor que está sendo falada. Pessoas que muitas das vezes não estão de acordo com nada que acontece dentro do culto. Irmãos, e é notório a gente ver isso. Só que nós temos que entender alguma coisa. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos escutar tudo quanto o Senhor fala. Mas nós também temos que meditar em tudo que escutamos. E muitas pessoas, irmãos, não suportam fazer isso. Muitas pessoas a qual escutam a voz do Senhor não suportam ouvir isso. Eles somente ouvem, mas não escutam, não meditam, não tentam entender o que o Senhor está falando com eles. E, irmãos, e todas as vezes que nós venhamos aqui, o Senhor fala através da boca de quem está pregando aqui em cima. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas resistem em ouvir. As pessoas não querem. Mas, irmãos, nós precisamos escutar e meditar na palavra do Senhor. E sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vem falar: porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, e nós olhando isso, nós sabemos que muitas das vezes resistimos a ouvir a palavra do Senhor, resistimos a escutar o que Deus está falando, porque muitas das vezes a palavra do Senhor, ela vem de encontro com cada coração. E não é, irmãos, não é algo extraordinário, ela foi feita para isso, nós acabamos de ler. Ela tem que vir confrontar o meu e o seu coração, senão está errado. Nós somos homens, somos falhos, somos pecadores, muitas das vezes resistimos à palavra, mas ela, quando ela entra em nossas vidas, quando nós damos créditos e ouvimos, escutamos e meditamos na palavra, ela faz aquilo que o Senhor quer que ela faça. Mas, irmãos, nós não podemos deixar, irmãos, em resistir a ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos deixar com que ela faça o que Deus quer que ela faça em nossa vida. E ela é viva e eficaz. Quando ela é dita é porque o Senhor sabe que tem alguém precisando ouvir. Quando ela é dita, ela tem direcionamento. Quando ela é dita, ela sai da boca do Senhor e não volta vazia. Mas ela faz aquilo que o Senhor quer que ela faça. Então, por isso, irmãos, que precisamos sim dar ouvido à palavra do Senhor. E continuando aqui, mas tem um parênteses aqui, irmãos, que depois da mensagem pronta, o Senhor colocou no meu coração.
Mas também nós temos que saber, nós devemos saber de quem estamos aprendendo a palavra do Senhor. Onde estamos aprendendo a palavra do Senhor? Porque, irmão, se nós abrirmos a internet no dia de hoje, muita coisa a gente ouve que não tem fundamento algum. E a gente vai ver aqui no final desse versículo 3. Mas, irmãos, eu e você, como conhecedores da palavra, nós precisamos saber onde estamos ouvindo e de quem estamos ouvindo a palavra do Senhor. E isso a Bíblia vem falar para mim e para você. Em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3, versículo 14. E olha o que a Bíblia vem falar para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, da forma que foi inteirado, sabendo de quem você tem aprendido. Por isso, irmãos, que nós precisamos saber onde estamos, conhecer a palavra do Senhor, saber ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala, mas muitos lugares a palavra do Senhor não é pregada, não é falada verdadeiramente. Então nós precisamos entender essa parte a qual Paulo fala para Timóteo, porque muitas das vezes precisamos de algo da parte de Deus, em vez de eu e você pegarmos a Bíblia, abrir, orar, dobrar o joelho, orar e abrir uma palavra e lermos, nós vamos na onde? Na internet. E acaba, irmãos, que nós ouvimos muitas vezes a palavra que está sendo dita com tanta convicção, mas não sai da boca do Senhor. E o que acontece? Em vez de nos edificar, confunde as nossas vidas, bagunça aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, e nós acabamos perdendo o foco, muitas das vezes, por uma palavra a qual não foi falada, direcionada da boca do Senhor. E isso, irmãos, está na palma de nossas mãos, todos os dias. Por isso que Paulo fala aqui, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra do Senhor. E ele continua falando, mas terão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Só que, irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm esses comichões no ouvido. Muitos cristãos, infelizmente, eles vão deixar de querer ouvir a voz da verdade, eles vão querer deixar de ouvir a palavra do Senhor, e vão sim procurar para eles esses doutores, que em vez de falar, irmãos, o que Deus quer, vai falar aquilo que lhe agrada, que em vez de pregar o verdadeiro evangelho, vai pregar um evangelho que não é genuíno, não é de Cristo. E sim, irmãos, eles vão querer ouvir isso. E se nós formos analisar ao nosso redor, nós não estamos diferente desse tempo da Bíblia. Nós podemos ver com nossos próprios olhos igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, vazias, enquanto muitos locais, a qual estão pregando bênçãos, multiplicações e palavras que muitas das vezes não são do Senhor, cheias, porque o povo estão dando comichão nos ouvidos, e em vez de ouvir a voz da verdade, a palavra do Senhor, vão ouvir fábulas, e nós vamos ver isso no versículo 4. E olha para você ver, irmãos, como Paulo já deixou tudo ensinadinho para cada um de nós. É simples, só precisamos ler a palavra do Senhor, porque tudo que precisamos em nossas vidas está escrito aqui para mim e para você. É fácil o acesso, cada um tem uma Bíblia na sua casa. Se não tem culto hoje, eu posso ouvir a voz do Senhor da mesma forma, e ele já deixou isso avisado. E olha o que ele fala no versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, e vagarosamente, irmãos, as pessoas muitas das vezes não vê, mas vagarosamente eles vão desviando seus ouvidos da palavra do Senhor verdadeira, do Evangelho, e irão começar a dar ouvido a fábulas. Sabe o que é fábulas, irmãos? Histórias fictícias, ou seja, histórias que não têm fundamento algum na Bíblia. E olha para vocês verem, mas só que tem um porém, não tem fundamento na palavra do Senhor, mas ela agrada o ego do homem, o ego do ser humano.
Então, irmãos, nós estamos num momento a qual nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não estamos para brincadeira. Nós podemos olhar o nosso mundo ao redor, o que nós estamos passando, tudo que está acontecendo. Irmãos, e tudo isso daqui é que o inimigo quer, que ele quer fazer em nossas vidas. Ele quer, irmãos, que eu e você deixemos de ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos voltar a ouvir das fábulas. E fábulas não tem fundamento algum. Fábulas não tem fundamento bíblico algum. E nós precisamos estar firmados onde? Na rocha, que é o Senhor Jesus. Mas para estarmos firmados na rocha, precisamos estar num lugar locado onde fala a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho. E nós precisamos também, irmãos, não só ouvirmos aqui dentro da igreja, no momento a qual estamos aqui, mas nós precisamos procurar estar mais próximo cada vez mais no nosso dia a dia, todo momento, da palavra do Senhor, de Cristo, buscando, lendo, orando, meditando, porque, irmãos, estamos vivendo nos últimos momentos nessa terra. Mas se nós não vermos isso daqui, nós vamos ser enganados também, porque o inimigo, ele é astuto, ele faz a cilada certinho, porque se a gente for observar, devagarzinho ele vai desviando a nossa atenção, e quando nós formos ver, já saímos do caminho da verdade. Irmãos, lembre-se, toda vez que te for apresentado um evangelho diferente, lembre-se que o evangelho do Senhor, ele é feito de renúncia. Se o que você ouvir na internet, se o que te apresentarem não tiver renúncia, não é de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, ele faz com que eu e você renunciamos algo todos os dias da nossa vida. Ele faz que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela mexe, ela entra em contrito dentro do nosso coração, ela faz renúncias acontecer em nossa vida. Mas nós precisamos dar ouvido a esse evangelho que confronta, porque o pai só corrige o filho que ele ama. E se está te corrigindo, se está te afrontando, é porque o Senhor Jesus Cristo te ama. E Ele quer você mais próximo possível dEle. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Evangelho verdadeiro, ele vai confrontar conosco todos os dias. Todas as vezes que você lê a palavra, ela vai confrontar. Ou você acha, irmãos, que eu lendo isso daqui, o Evangelho não confrontou eu lá em casa? Ele não tocou no meu coração, o Senhor não apertou eu lá em casa também? Eu não sou diferente de vocês, irmãos. Quando a gente vem ministrar aqui, o Senhor já apertou nosso coração lá em casa. Ele já confrontou lá em casa. E muitas das vezes, onde nós vamos procurar? Nesses que é mais fácil. Mas o Senhor não quer que nós façamos isso. Ele quer que nós estejamos firmes, renunciando todos os dias o mundo, renunciando todas as vontades da carne, renunciando tudo aquilo a qual estão falando que é normal. Porque o evangelho verdadeiro é feito de renúncia. E nós precisamos estar firmados nesse evangelho. Amém? E o Senhor continua falando aqui no versículo 5. E isso é para nós que estamos aqui dentro. Mas tu, sede sóbrio em tudo. Irmãos, eu e você precisamos ser sóbrios em tudo. Ou seja, eu fui procurar um jeito mais fácil de falar o que seria ser sóbrio. Você e eu, irmãos, precisamos ter uma boa mente, para que quando essas coisas se achegarem até nós, nós possamos ver o que vamos fazer. Amém? Primeiro caso, tenha uma atitude controlada, tenha autocontrole, certo? Tenha um bom julgamento perante tudo que você vê ao seu redor, perante tudo que você escuta, perante tudo que você fique sabendo. Tenha um bom julgamento. Amém? Evite excesso e tenha equilíbrio. Nós precisamos ter. E a Bíblia fala, sejam sóbrios em tudo. Ou seja, não é só numa parte a qual precisamos ter tudo essas coisas, mas é em tudo que se achega até nós, em todos os lugares onde entramos, em tudo que ouvimos, e tudo que se achega a você. Sede sóbrio, tenha equilíbrio, não tenha excesso, tenha uma mente boa. Não se prepare, não seja ali rápido em julgar, mas tenha um bom julgamento. A Bíblia pede, sede sóbrio em tudo. E depois Paulo vem falando, sofre as aflições.
E isso é algo, irmãos, que nos dias de hoje, muitos crentes desistem quando chega na parte da aflição. Irmão, quando ele fala sofre as aflições, nós imaginamos o quê? Como Paulo fala para a gente ser sóbrio, sofrer as aflições. Mas se nós formos entender no contexto a qual Paulo está falando para Timóteo, se nós for descermos um pouquinho, ele fala no versículo 6, um versículo depois: porque eu já estou sendo entregue, oferecido, por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando para uma pessoa de dentro de uma prisão, pronto para morrer, para ser decapitado, e falando para essa pessoa a qual ele está escrevendo: Timóteo, sede sóbrio, sofre as aflições. Irmãos, a vida do cristão é feita de muitas das vezes aflições. A vida do cristão é feita de levantes. A vida do cristão é feita de processos, problemas, dificuldades, tribulações. Irmãos, eu e você não somos diferentes. Nós temos atribulações, nós temos aqui dificuldades, nós temos um processo a qual nós passamos todos os dias de nossa vida. Mas a Bíblia fala: sofre as aflições. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que sofremos aqui nessa terra é para nos ensinar alguma coisa. Romanos 5:1 fala que as aflições, ela faz gerar em nós coisas que nós não temos, como paciência. Quando estamos passando por um processo de aflição, de atribulação, nós temos que ser pacientes. Nós adquirimos experiência, e adquirindo experiência, nós também adquirimos a esperança. Então, irmão, sofrer aflição, Paulo ele fala para a gente que é cristão, sofrer as aflições de Cristo. Irmãos, sabe por quê? Se você está passando pelo que você está passando hoje, é porque Deus sabe que você vai atravessar. E por que muitas das vezes ficamos patinando? Porque muitas das vezes nós perdemos a fé. Mas nós temos que entender, porque não importa o processo que nós estejamos, Deus está no controle de todas as coisas. E isso é que basta. Se eu e você olharmos para a nossa vida, desde quando nascemos, nós passamos processos, aflições todos os momentos. E se estamos aqui até hoje, é porque Deus está no controle de todas as coisas. E porque muitas das vezes a aflição chega ao nosso caminho e nós desanimamos, desistimos. Não, além de ser sóbrio, nós temos que sofrer sim essas aflições. E olha que ele continua falando: faze a obra de um evangelista. E aqui, irmãos, é uma palavra que nós precisamos levar para o nosso coração. Evangelista é aquele que comunica as boas novas do Evangelho. Evangelista é aquele que faz o Senhor Jesus conhecido. É aquele que apresenta Jesus para os que estão lá fora. E se o Senhor nos traz aqui, irmãos, se o Senhor nos dá essa capacidade de chegarmos aqui, sentarmos, ouvirmos a palavra do Senhor, Ele precisa que nós façamos a nossa parte lá fora como evangelista. Pegamos tudo que nós aprendemos aqui dentro, meditando, orando, e levamos esse conhecimento ao povo lá fora, que está sedento, precisando ouvir a voz do Senhor. Esse é um trabalho meu e seu, irmãos. Esse é um trabalho nosso. Não é só o trabalho do evangelista que é consagrado como evangelista. Não é só o trabalho do pastor, do presbítero, missionário. Não. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, somos evangelistas do Senhor. Irmãos, e se nós formos entendermos, isso é o ID do Senhor em nossas vidas. Nós sermos um evangelista lá fora é o ID do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos exercer essa função de evangelista lá fora, para levarmos a palavra do Senhor lá fora, para quem precisa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, e nós levamos através de conselhos, nós levamos ali através de palavras, através de atitudes. Nós precisamos ser evangelistas do Senhor lá fora. Esse tempo, ele requer, ele exige que nós sejamos evangelistas do Senhor lá fora.
E a Bíblia termina o último versículo aqui, o 5. Cumpres o teu ministério. Irmãos, e muitas das vezes nós fazemos tudo isso dentro da nossa casa. Já é bom, mas o Senhor requer mais de nós. Ele quer que nós realmente cumpramos o nosso ministério lá fora. Ele quer que essa palavra que chega a mim e a você não pare só em nós, mas que ela possa ser propagada onde nós vamos, através de falas, de conversas, de atitudes, de conselhos. E nós temos todos os dias muitas e muitas oportunidades de propagarmos esse evangelho do Senhor. Irmãos, propagar esse evangelho verdadeiro a qual estamos aprendendo, esse evangelho que fala da sã doutrina, esse evangelho que não é um evangelho fictício. Nós precisamos propagar esse evangelho lá fora. Irmãos, aí você deve estar se perguntando, mas não é um culto de resposta? E o Senhor vem com uma palavra dessa para nós? Só que nós temos que lembrar uma coisa, irmãos. Lá em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33, ele vai falar assim para nós nessa noite. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, e se nós formos ler esse capítulo de Mateus, ele fala aqui sobre as riquezas, Jesus falando sobre as riquezas. Ele fala do passarinho que não semeia, não planta e tem ali comida todo dia. Ele fala que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã. Ele fala que de amanhã ele cuida. E ali ele fala muitas coisas ao respeito de que muitas das vezes eu e você esperamos uma resposta da parte do Senhor. Mas irmãos, para a resposta do Senhor chegar na minha e na sua vida, nós precisamos primeiro cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Não adianta, irmãos, eu e você chegarmos na igreja e achar que o Senhor vai fazer a vontade que nós temos no coração, sem que antes nós façamos a vontade dEle. Porque todavia, irmãos, a honra, a glória e o louvor sempre tem que ser dada primeiro a Deus, e depois ela é retribuída a nós. Então, irmãos, se eu e você chegamos aqui para ouvir uma resposta do Senhor, a resposta dele para nós nessa noite é: ide, pregai o evangelho, faça cumprir o seu papel de evangelista nessa terra. Porque quando nós fizermos a vontade do Senhor, fizermos o ide do Senhor, buscar primeiramente o reino dele, a sua justiça, fazer todas as vontades que o Senhor quer que nós façamos em nossa vida, a resposta do Senhor, ela se achegará às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E que essas palavras, irmãos, possam ficar no coração de cada um de vocês, no meu coração também, porque o Senhor, Ele fala na forma que Ele quer e da vontade dEle, mas a palavra do Senhor, ela edifica nossas vidas, e nós precisamos estar com os ouvidos atentos, todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra possa ficar em nosso coração, em nome de Jesus. A igreja se levanta para a gente fazer uma oração.